conclusão de que sempre, ou quase sempre, o juiz não irá aplicar o contraditório prévio à decretação de medidas cautelares. E este raciocínio não é equivocado, diante exatamente dessa afirmação. Cautelaridade sempre irá pressupor urgência e perigo de ineficácia da medida. Mas não é de todo impossível imaginarmos algumas situações, especialmente com relação a medidas cautelares restritivas, que nós veremos mais adiante. Medidas cautelares em relação à prisão, e aí é claro, prisão preventiva, evidentemente, em regra, não irá permitir o contraditório prévio, mas decretado, é possível e imprescindível, até eu diria, o contraditório diferido, posterior à decretação. E ainda assim, portanto, a parte poderá se manifestar a respeito daquela situação jurídica nova. Pedido feito, acolhido e decretado, portanto, pelo juiz. Bem, mas essas medidas cautelares, hoje, estão todas elas submetidas a critérios de necessidade e adequação. E aí, doutores, necessidade para quê a aplicação de uma medida cautelar? Qual a necessidade? Para preservar a prova, eventualmente, para evitar a reiteração de delitos, também, em homenagem à necessidade do processo, a garantia de uma produção de prova em busca da verdade real, embora um tanto quanto discutida hoje essa tal verdade real. Mas a lei possibilita isso, não só o contraditório prévio, mas também a necessidade de fundamentação em adequação e necessidade da providência. Sem esses requisitos, sem esses fundamentos, não é possível acolher pedido de decretação de medida cautelar. E lembre-se, contraditório, prévio ou posterior. E aí o que nós temos ainda em relação a essas regras gerais de interesse? É possível que amanhã ou depois essas mudanças, essas regras aplicadas, essas medidas aplicadas, sejam substituídas, recebam a aplicação de cumulativa de qualquer outra, que nós veremos mais adiante, ou sejam até revogadas as inicialmente aplicadas e impostas outras mais severas. Lembrando sempre que tudo isso, toda essa movimentação, irá pressupor sempre o quê? Decisão fundamentada e observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Embora já esteja na Constituição Federal desde 88, artigo 93, inciso 9, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, é de todo prudente que o legislador venha reiterando nesta linha da necessidade de fundamentação. Porque acreditem ou não, a grande parte, ou boa parte das decisões judiciais, especialmente em relação a este tema, que põe restrições severas, ainda essas decisões não contam com adequada fundamentação. Portanto, se impõem restrições ao direito de ir e vir, se excepciona a regra constitucional da presunção de inocência e da liberdade, sem uma adequada fundamentação que é imperativo constitucional. Bem, doutores, mas vejam, esta lei também trouxe inúmeras outras situações interessantes. A partir desta 12.403, o juiz não mais poderá decretar medidas cautelares pessoais, prisão preventiva ou outras cautelares restritivas na fase de investigação. Ele não poderá decretá-las ex officio, ou seja, ele não poderá decretar por iniciativa sua. Ele deverá decretá-la sempre, se for o caso, mediante provocação. De quem? Representação da autoridade policial, que não é mais do que uma solicitação, uma sugestão do delegado de polícia no sentido da decretação da prisão preventiva, ou a representação feita, que é um requerimento feito pelo promotor de justiça. E a lei também legitima o querelante, que é o autor da ação penal privada. E também o assistente pode pedir, o assistente da acusação, sobre o assistente, ver melhor o artigo 160 e seguintes do Código de Processo Penal. Portanto, o legislador atual houve por bem legitimar, ampliar o rol de legitimados, mas impediu que o juiz decrete prisão preventiva de ofício na fase de investigação. Na fase judicial, após a instauração do processo, e aqui um reparo à lei, porque a lei diz o seguinte, que durante a ação penal, o juiz poderá decretar de ofício. O correto não é durante a ação penal, não é? Na verdade, é durante o processo penal. A diferença é bastante considerável entre os conceitos de ação e processo. E aí, veja, o juiz poderá decretar, aí sim, de ofício durante o processo. Mas na fase de investigação, em hipótese alguma, ele poderá decretar medida cautelar
restritiva ou mesmo privativa da liberdade. E é preciso enfatizar isso, porque muitos já levantaram argumentos no sentido de que numa determinada situação que nós veremos mais adiante, o juiz ainda poderá decretar prisão preventiva de ofício. Isto não ocorre, doutores. Não é possível, insisto, decretação de prisão preventiva ou outras medidas cautelares restritivas na fase de inquérito de ofício. Durante a ação penal, sim, nenhum problema. E este é um ponto, aliás, que deveria ter sido alterado. O legislador deveria ter inibido, porque o juiz não pode ter iniciativa. O juiz do sistema acusatório, ele tem que ser absolutamente imparcial. E para ser imparcial, ele não pode ter a iniciativa de decretar uma prisão. Isso deve partir do quê? De um requerimento das pessoas legitimadas a postular. E só depois, aí avaliando se é o caso, o juiz eventualmente decretar uma medida dessa natureza. Privativa de liberdade, no caso da preventiva, ou restritiva, conforme nós veremos, já disse, mais adiante. Mas notem, entre outros avanços e retrocessos, a lei também diz o quê? De uma vez por todas, que agora só nós podemos contar com prisões cautelares em termos de flagrante, temporária e preventiva. Isso ficou bastante claro no texto constitucional, sendo que essa última medida, a prisão preventiva, é medida excepcional. E mais do que excepcional, porque ela somente será decretada, ainda que presente os seus requisitos legais, ela somente será decretada se não for cabível ou recomendada a aplicação de outras medidas restritivas que foram trazidas em completa inovação para o Código de Processo Penal, conforme hoje regulamenta o artigo 319, e nós trataremos dela mais adiante. Mas vejam, ainda entre essas reflexões iniciais, em termos de regras gerais, é preciso dizer também que o flagrante, a prisão em flagrante, agora, decisivamente, não irá durar mais. A prisão por força de flagrante não irá durar mais do que 24 horas. Não poderá durar mais do que 24 horas. Prende-se em flagrante, por quê? Para colher a prova, há uma conveniência do Estado, uma questão de política jurídica, né? Uma opção político-jurídica, de se permitir a prisão em flagrante, até mesmo para que a pessoa não continue com a prática. São inúmeras as vantagens da prisão em flagrante, dentre elas a de impedir a continuidade, ou até mesmo a consumação ou o exaurimento de um crime, mas também, especialmente, colher a prova do crime que está acontecendo, flagrante, queimando, que vem do latim, flagrantes, aquele crime aceso. E aí o que se faz? Colhe-se material probatório, portanto, o sujeito é preso em flagrante, as condições em que pode ocorrer prisão em flagrante não foram alteradas pela lei, flagrante próprio, flagrante impróprio, flagrante presumido. Flagrante é uma obrigação para as autoridades incumbidas e uma alternativa. Qualquer um do povo pode prender e as autoridades devem prender quem quer que se encontre em situação de flagrante. O artigo 302 do Código de Processo Penal tem lá flagrante próprio, impróprio, presumido. Também temos na doutrina o quadro flagrante, né? Flagrante protelado, diferido ou retardado. Enfim, algumas outras hipóteses que os senhores já conhecem ou ainda irão ver no curso do processo penal, de estudos a respeito do processo penal. Mas é importante que, em relação a flagrante, só houve uma pequena alteração do artigo 306 para impor o quê? O princípio do controle ministerial obrigatório. Que é isso? Nós tínhamos, até a vigência da lei, o controle jurisdicional imediato. Efetuada a prisão em flagrante, lavrado o auto de prisão, o juiz competente ou o juiz do local onde ocorreu e foi lavrado o auto, era imediatamente comunicado e recebia uma cópia do auto de prisão em flagrante. Isto permanece, mas o legislador acrescentou também que deverá ser encaminhada uma cópia para o Ministério Público. Daí a minha afirmação de não só mais existir um controle jurisdicional imediato, mas também um controle ministerial, Ministério Público, portanto, imediato. Lembrando também que a família do preso continua tendo o direito de ser comunicada, etc., aquelas garantias que os senhores já conhecem, e também a Defensoria Pública, conforme já previsto anteriormente, mesmo antes da alteração mais recente. E, doutores, bem, eu afirmei há pouco que nós temos apenas prisão em flagrante, prisão temporária. Com relação à temporária, nada mudou. Continua tudo como estava, exatamente como estava. Seu âmbito de cabimento, o seu tempo previsto em lei, aquelas hipóteses taxativamente estabelecidas, tudo como era antes, Lei 7.960 de 89. Prisão em flagrante,
disse que mudou apenas a comunicação imediata ao Ministério Público, mantendo no mais aquilo que já estava previsto. E acabou, doutores, o tal do livrar-se solto, como se fosse possível alguém preso em flagrante livrar-se preso. Mas na doutrina se convencionou dizer, até pouco tempo, que em determinadas situações o sujeito era surpreendido em flagrante, preso, lavrava-se o auto de prisão em flagrante, e aí, se não fosse combinada a pena privativa de liberdade, ou fosse até 3 meses, ele seria imediatamente colocado em liberdade. Eram as hipóteses em que ele se livrava solto. Estavam previstas no artigo 321, que hoje tem redação absolutamente diversa daquela anteriormente, a que me referi. Mas veja, portanto, flagrante essas considerações. Preventiva. O que ocorre? Quando eu digo que agora o flagrante não pode durar mais do que 24 horas, não se permanece preso, não é possível permanecer alguém preso por força exclusivamente do flagrante mais de 24 horas. Porque a lei diz o seguinte: lavrado o auto de prisão em flagrante, será comunicado imediatamente à autoridade judiciária. E aí, recebendo os autos da comunicação do flagrante em mãos, o juiz deverá, de forma fundamentada, obviamente, relaxar a prisão ilegal. Isso já estava na Constituição Federal, doutores, nenhum problema. Se a prisão for ilegal, relaxa-se a prisão, nenhum problema. Não era caso de flagrante, por exemplo, ou ele não praticou um crime, não é um fato típico, ou, mesmo tendo praticado o fato típico, existia alguma situação que não permitia a lavratura do auto. Nós temos inúmeras delas que estão apontadas lá no nosso livro, não vou escorrer aqui, senão nós iremos muito além do horário inicialmente previsto. Mas veja, relaxa-se a prisão ilegal. Se ela não for ilegal, passa-se por um segundo raciocínio. E qual é? Esta prisão em flagrante deverá ser convertida em prisão preventiva. Daí, falar-se em prisão preventiva por conversão. E isso é muito importante, doutores. Por quê? Porque, veja, primeiro raciocínio, a prisão é ilegal? Se é, vamos relaxar. Não é? Então vamos para o segundo. Está lá, converte flagrante em preventiva. Quando? Quando presente medida preventiva, que não foram modificados. Artigo 311, 312 do Código de Processo Penal. Para decretar a preventiva é preciso o quê? Prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. E é preciso ainda que ocorra uma das circunstâncias previstas: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Mudaram as hipóteses de cabimento do artigo 313. E as mudanças aqui foram consideradas, trataremos delas a seguir, Mas veja, e aí vem, não é o caso de relaxamento, e vamos ver se é caso então de converter o flagrante em preventiva. O que fazer o juiz? Primeiro, ele só poderá converter o flagrante em preventiva. Notem que nós estamos falando da fase de investigação. Alguém acabou de ser preso há 24 horas, ou menos de 24 horas, foi preso, portanto não há sequer uma investigação, menos ainda um processo. Portanto, o juiz só poderá decretar aqui a preventiva se houver o quê? Ele pode decretar de ofício? Não pode. As regras gerais que tratam da preventiva, da decretação, não permitem que o juiz, insisto, decrete prisão preventiva ou qualquer outra cautelar restritiva de ofício na fase de investigação, apenas durante o processo. Bem, então é comunicado imediatamente ao juiz. E aí, se ele tiver uma representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público, sendo o caso, presentes os requisitos, ele irá analisar se é hipótese de decretação da prisão preventiva. E poderá, eventualmente, decretar a prisão. Poderá. Mas imaginem que não é caso de relaxamento, ou não é possível, ou não é caso de decretação da prisão preventiva, converter o flagrante em preventiva. O que ocorre? Qual a última hipótese? O juiz poderá, ou deverá, conceder o quê? Liberdade provisória. Está lá também no artigo 310. Com ou sem fiança. Liberdade provisória com ou sem fiança. Podendo, se for o caso, aplicar uma das medidas cautelares previstas no artigo 319. Monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar, proibição de frequentar determinados locais, manter certa distância de determinada pessoa, enfim, 319 do Código de Processo Penal. Mas aí vejam, dentro deste quadro, e um artigo meu recente, já está na internet, saiu primeiro no boletim de BCCRI, eu dizia o quê? Digo lá o seguinte:
agora mais do que nunca, é possível a liberdade provisória, mesmo em relação aos hediondos e assemelhados. Situação que o Supremo Tribunal Federal vem resistindo em reconhecer majoritariamente, ainda, majoritariamente. Porque vejam, doutores, alguém é preso em flagrante por crime hediondo, tráfico, tão comum, inclusive aqui no estado do Paraná. Alguém é preso por tráfico. Lavrado o auto de prisão em flagrante, comunicado ao juiz em 24 horas. O juiz recebe o auto de prisão. O que ele deve fazer? Inciso 1, é caso de relaxamento? Ele olha e não é caso de relaxamento. Portanto, não pode relaxar a prisão. Ele vai para o segundo inciso. É caso de converter o flagrante em preventiva? Ele olha, estão presentes dentro da preventiva? Não estão. Digamos que neste caso, não estão presentes os requisitos da preventiva. E notem, mesmo que estivesse, se não houver pedido do promotor ou representação do delegado, o juiz também não poderá decretar de ofício. Lembrem-se disso. E aí então, ele não relaxa, não converte a prisão de flagrante em preventiva. Mas o flagrante não pode durar mais que 24 horas. Qual a última alternativa que sobra? Liberdade provisória. Com ou sem fiança. É cabível fiança em crime de tráfico? Não é cabível. Como de resto, não é cabível em hediondos e assemelhados. A fiança. E aí vem o problema crucial. Porque o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que o conceito de inafiançabilidade, a Constituição Federal, doutores, nunca proibiu a concessão de liberdade provisória. E aí o legislador, pouco afeito à questão processual penal, confundiu os conceitos. Porque uma coisa é a liberdade provisória, que é o gênero. E nós temos duas espécies. Liberdade provisória mediante fiança, liberdade provisória sem fiança. Gênero, liberdade provisória. A Constituição Federal proíbe a concessão de liberdade provisória ao tráfico, hediondo, nunca proibiu. Proíbe a concessão de fiança, que é espécie, não é gênero. E daí o Supremo vem entendendo que o conceito de inafiançabilidade, majoritariamente, vem entendendo que o conceito de inafiançabilidade, para o legislador constituinte, envolve o conceito de liberdade provisória, portanto, com ou sem fiança. Quando o legislador proibiu a concessão de fiança, ele quis dizer, é a interpretação do Supremo, que não era cabível liberdade provisória, com ou sem fiança. E com isso, se tem negado reiteradamente liberdade provisória aos hediondos e assemelhados. Bem, mas aí eu digo, a saia justa agora a que se encontra submetido à corte ou aqueles que pensam dessa maneira. Veja, não é caso de relaxamento, não é caso de conversão do flagrante em preventiva, é caso, portanto, de liberdade provisória, com ou sem fiança. Cabe a fiança no nosso exemplo? Não cabe, por vedação constitucional expressa, na Constituição e na lei, agora também no Código de Processo Penal. Então ele não poderá conceder fiança. O que resta? Conceder liberdade provisória sem fiança. Está muito claro. Podendo, eventualmente, se for o caso, isso não é automaticamente, aplicar monitoramento eletrônico, aplicar recolhimento domiciliar, proibição de frequentar determinados locais, que são medidas cautelares restritivas previstas no artigo 319. Aplicá-las isolada ou cumulativamente. Isolada ou cumulativamente. Então vejam, doutores, que nós tivemos uma alteração considerável em relação à questão da liberdade provisória. E essa alteração, ou essas alterações, não param, evidentemente, por aqui, no artigo 310. Ainda com relação ao flagrante, vejam, ou melhor, ainda com relação à liberdade provisória, nós temos o artigo 321, que diz o seguinte, que o juiz irá, se não estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, o juiz irá conceder, o juiz deverá, preso alguém em flagrante, se não estiverem presentes os requisitos da preventiva, o juiz deverá, a regra impositiva, conceder liberdade provisória. Vejam, deverá. E este dispositivo, até agora, nenhum dos autores, eu não me defrontei com qualquer trabalho a respeito da lei nova, 12.403 de 2005, em que o autor tenha observado este particular que eu vou mencionar agora aos senhores. Está lá no nosso livro. Antes da alteração da lei, falava-se em liberdade provisória vinculada sem fiança. Por exemplo, corriqueiro. Alguém praticava um homicídio simples, preso em flagrante. Cabia fiança? Liberdade provisória mediante fiança? Não, porque a quantidade de pena combinada ao homicídio simples não permitia fiança. E aí, ele não recebia liberdade provisória mediante fiança. Mas isso acontecia todos os dias no Brasil, e ainda hoje acontece. Embora não fosse afiançado, ele recebia liberdade provisória
sem fiança. Sem fiança. Bem, mas ele ficava vinculado, a lei dizia, ele ficava obrigado a comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação. Recebia a liberdade provisória, vinculado. Olha, se o senhor não comparecer na audiência, nós vamos revogar isso aqui, o senhor volta para a prisão. Bem, o artigo 321 atual não fala em vinculação. Fala de considerar a liberdade provisória, deverá conceder, e não faz qualquer menção à vinculação, portanto, à obrigatoriedade de comparecimento a todos os atos do processo. Bem, mas lá no parágrafo único do artigo 310, nós encontramos o quê? Que o juiz também deverá conceder liberdade provisória quando, pelo auto de prisão em flagrante, perceber que o autuado, portanto, aquela pessoa presa em flagrante, praticou o crime nas condições do artigo 23 do Código Penal. Vítima de defesa, estado de necessidade, cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, causas de exclusão da antijuridicidade. E um erro gravíssimo do legislador, desde 1941, mantido agora com a Lei 12.403, que a doutrina sequer até hoje se atentou a essa particularidade. Doutores, se o sujeito foi preso em flagrante, e aí o juiz analisa o auto de prisão em flagrante e verifica que ele praticou a conduta acobertada, por exemplo, por legítima defesa, a lei diz, e a doutrina diz, é caso de conceder liberdade provisória. Certo? Errado. É caso de relaxamento. Porque vejam, a lei diz o seguinte, o artigo 23, não há crime quando o sujeito pratica a conduta acobertada por uma das excusativas da antijuridicidade. E se não há crime, não é liberdade provisória, é relaxamento. Ainda que depois se possa continuar a investigação, pensando nessa hipótese, e até chegar a uma denúncia. Mas se naquele momento a impressão que se tem, pela prova disponível, é de legítima defesa, a hipótese, segundo penso, é de relaxamento. Bem, mas vejam, aqui neste caso, o legislador ainda manteve a obrigatoriedade de comparecimento aos atos do processo. Qual a incongruência sistêmica? O artigo 321 não obriga mais o sujeito que praticou furto, roubo, que recebe liberdade provisória, ele não está obrigado ao comparecimento aos atos do processo. A lei não diz mais isso. Mas aquele que pratica legítima defesa, pela letra fiel da lei, deveria receber liberdade provisória e ficar vinculado ao comparecimento aos atos do processo, sob pena de revogação e voltar para a cadeia. Doutores, alguma coerência nisso? Quem pratica o furto e o roubo não está vinculado. Quem pratica sob legítima defesa, acobertado, portanto, por uma causa de exclusão, está vinculado. E se quebrar, se for intimado e não comparecer, deve voltar à cadeia. Óbvio que isso não pode ser aplicado. Da mesma maneira que essa vinculação também não deve ser observada em relação, ainda prevista no artigo 350 do Código de Processo Penal. Também é mantida lá a obrigatoriedade de se cumprir algumas condições, pena de revogação da liberdade provisória e retorno à prisão. Equívoco absoluto, até porque não é possível restabelecer a força do flagrante ou uma prisão por força de flagrante em razão do simples descumprimento a um atendimento, a um chamado judicial. Esta impossibilidade não é só de argumentação, não é só teórica, mas é impossível por imperativo constitucional. Por quê, doutores? Porque a lei diz o seguinte, que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória. Está na Constituição Federal, com ou sem fiança. Portanto, veja, o sujeito é preso em flagrante, ele era preso em flagrante, e era mantido, ou recebe a liberdade provisória hoje. Recebe a liberdade provisória e aqueles que entendem, ela será vinculada ao dever de comparecimento aos atos do processo. E ele não cumpre com o dever, e não atende a uma determinada intimação judicial. E aí, o promotor vem e pede seja revogada a liberdade provisória, o juiz revoga a liberdade provisória. E aí ele pode voltar para a cadeia? Essa é a questão. Por força de que fundamento? Preventiva não é, porque o juiz não está decretando a prisão preventiva. Ele está simplesmente revogando a liberdade provisória, porque o sujeito não compareceu. Se houver fundamento para a decretação de preventiva, aí nós estamos tratando de uma outra modalidade de prisão cautelar. A minha pergunta é essa. Foi preso em flagrante e recebeu liberdade provisória. Para aqueles que entendem que ainda é possível vincular a liberdade provisória, ela é vinculada. E aí ele é intimado e não comparece para a audiência. Vamos revogar a liberdade e ele volta para a cadeia? É possível? Claro que não. Não estamos decretando preventiva, mas não há como
levá-lo à prisão. E mesmo que fosse possível, na época da lei anterior, eu já dizia que isso não era constitucional. Porque vejam o meu raciocínio. Lá, antes da alteração de agora, ele era preso e poderia, para alguns, permanecer preso por muito tempo, por força do flagrante. Recebe a liberdade provisória. 4 meses depois, é intimado e não comparece à audiência. Aí o juiz diz, revoga a liberdade provisória. Espera-se mandado de prisão. À época, qual a natureza dessa prisão? Qual a natureza jurídica? Qual o título? Ah, restabeleceu a força do flagrante? Seria o único argumento possível de se imaginar. E este vinha sendo abolido na doutrina. Ele volta para a prisão, não vamos dizer que ele foi preso por uma deselegância, porque não atendeu a intimação do juiz. Até porque ele pode ser intimado, comparecer e permanecer em silêncio. Mas ele foi beneficiado com a liberdade, recebeu a revogação do benefício, e aí o juiz determinava o retorno à prisão. Bem, o único argumento que se encontrava era no sentido de que essa prisão era uma prisão por força do flagrante, e restabeleceu a força do flagrante. E aí então, cabe a pergunta. A Constituição não diz que ninguém será preso, mantido preso ou levado à prisão, quando cabido liberdade provisória ou sem fiança. Não é isso que está no texto constitucional? Sim. Imaginemos a hipótese, então, mencionada, da revogação por descumprimento, lá atrás. Aí viria a seguinte pergunta. Bom, nós estamos prendendo por força do flagrante? Bom, então cabe liberdade provisória de novo? Cabe. E nós entraríamos num círculo vicioso. E aí concederíamos de novo a liberdade provisória. Eventualmente ele quebraria uma condição, revogaria de novo, decretaria de novo o retorno à prisão, e eu dizia, bom, qual a força dessa prisão novamente? Não estamos falando de preventivo, é flagrante. Flagrante. Bom, foi preso em flagrante? Sim. Estão presentes em medida preventiva? Não. Então temos que conceder liberdade provisória, com ou sem fiança? Então ele jamais, porque ele não poderá sequer ser levado à prisão, quando cabível liberdade provisória, com ou sem fiança. Então veja que mesmo antes da nova lei, não era possível a prisão, juridicamente falando, constitucionalmente falando, a prisão por força de revogação de liberdade provisória. Teríamos implicações outras, mas não o retorno à prisão. Poderia ensejar a decretação de prisão preventiva? Sim, mas aí também temos outro instituto, outra fundamentação, etc. E veja, com relação ainda à preventiva, nós temos agora as seguintes hipóteses, já estou caminhando para o final, mas 3 pontos rapidamente. Preventiva, mudaram as situações. Antes nós tínhamos situações muito mais restritas. Hoje, quando é que cabe a prisão preventiva? Já viu? Tem que ter prova da existência do crime, indício suficiente de autoria. E uma das circunstâncias, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da decisão criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Lá no projeto 4208, na sua redação original, acabava-se com essas duas circunstâncias, garantia da ordem pública e garantia da ordem econômica. Não há sentido algum mantê-las a rigor no Código de Processo Penal como fundamento para prisão preventiva. Quais são as hipóteses autorizadoras hoje previstas? Artigo 313 do Código de Processo Penal. Uma, crime doloso, punido com pena privativa de liberdade, portanto, superior a 4 anos. Superior a 4. E por quê superior a 4? Porque até 4, doutores, é possível penas e medidas alternativas no caso de eventual condenação. Então veja, se ele condenado for, poderá receber medidas alternativas. Por que então permitir a sua prisão preventiva agora, inicialmente, quando nem há sequer um processo? O primeiro, portanto, critério, o primeiro parâmetro é este, pena superior a 4. E até por isso, a lei também mudou consideravelmente o Instituto da Fiança e, dentre outras coisas, passou a permitir que o delegado de polícia também conceda fiança quando a condenação não for superior a 4, ou melhor, quando a pena combinada não for superior a 4. Também se permitiu esta flexibilização à autoridade policial, é claro, desde que presente os demais requisitos legais. Mas veja, então a primeira situação, esta da pena crime doloso superior a 4, privativa de liberdade, reclusão ou detenção, tanto faz, superior a 4. Segunda hipótese, reincidência. Reincidência dolosa, desde que não tenha ocorrido a prescrição da reincidência. Artigo 64 do Código Penal. E na terceira hipótese, do artigo 313, inciso 3, aqueles crimes relacionados à violência familiar, que vem desde a Lei Maria da Penha, né,
11.340 de 2006, que fez 5 anos agora, dia 7 de agosto. A 11.340 já trouxe alguma inovação nesse sentido, e agora ampliou-se não só para as relações entre companheira, companheiro, enfim, cônjuge, mas também para outras situações tidas de pessoas em condições de vulnerabilidade, digamos assim. Porém, não basta que esteja em condição de vulnerabilidade. É preciso, e aí só será cabível a preventiva, quando ela for imprescindível para garantir a execução de medida restritiva anteriormente aplicada. Portanto, até aqui, 3 hipóteses. Inciso